Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Eu estou aqui relutando, até porque eu passei a tarde inteira, saí dali do evento dos homens, fiquei a tarde inteira fazendo uma pregação. E aí Deus faz algumas coisas que são difíceis de lidar demais, são bem complicadinhas. Então eu estou aqui nessa noite 100% dependendo dele agora. Porque durante o louvor o Senhor ministrou ao meu coração uma coisa diferente daquilo que eu queria trazer nessa noite. Abra sua Bíblia em Lucas, por favor. Lucas, capítulo de número 10. Acredito que alguém nessa noite veio aqui. Acredito mesmo. E eu acho que é muito específico isso. Acho que alguém chegou aqui na igreja e diz: Deus, fala comigo, eu preciso muito ouvir tua voz. Eu acho que Deus ouviu a oração de alguém aqui nessa noite. Porque eu sinto muito a graça dele aqui nessa noite. Sinto mesmo. Lucas capítulo de número 10. Eu quero ler para a nossa meditação feita agora. E aí a pregação fica para um outro dia, talvez próximo domingo. A pregação que eu iria trazer hoje. Capítulo 10 de Lucas, o versículo é o versículo de número 38. Diz assim a palavra de Deus: Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tome assento, por favor. Eu queria que você me desse atenção. Eu acredito que será uma mensagem muito breve, mas acredito que Deus quer falar com alguém especificamente nessa noite. E talvez esse alguém seja você. Para quem se congrega nessa igreja sabe que eu sou extremamente metódico e rigoroso no que diz respeito à homilia e ao desenvolvimento de uma pregação. E é muito difícil subir no púlpito, Deus dizendo para você: olha, guarda, tu não vai pregar nada disso. Lê Lucas 10, versículo 38, e tu vai pregar nisso. Então eu queria tematizar essa palavra para me ajudar no desenvolvimento daquilo que Deus talvez queira falar comigo e com você. E eu queria que você entendesse. Maria escolheu a boa parte. E você, o que tem escolhido? A história se desenrola da seguinte forma: Jesus entra numa aldeia, e nessa aldeia ele entra na casa de uma pessoa chamada Lázaro. Ao entrar na casa de Lázaro, as irmãs, Marta e Maria, estavam fazendo o que de costume toda mulher fazia naquela época: cuidavam da casa, cuidavam da comida, cuidavam dos animais que estavam mais próximos à casa, e passavam boa parte do dia com tarefas que tinham relação total com a casa. E via de regra eram muitas tarefas, porque ali é um lugar desértico, há muita poeira, há uma constante necessidade de limpeza da casa,
de sujeira, e elas dividiam essas tarefas para que elas pudessem terminar mais cedo e pudessem descansar, ou fazer outras coisas, como qualquer outra pessoa gostaria de fazer. O texto diz que Jesus entra na casa de Marta e de Maria, e, curiosamente, o texto diz assim: indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebe na sua casa. Quem recebeu Jesus foi Marta. Quem abriu as portas da casa para Jesus entrar foi Marta. Quem disse para Jesus: pode entrar, fica à vontade, fica aqui conosco, foi Marta. Marta abre a porta da casa para Jesus entrar, e quando Jesus se assenta, ao invés dela parar tudo o que está fazendo, porque ali estava ninguém menos do que o Messias esperado, ninguém menos do que aquele que era o Salvador da humanidade, e a Bíblia diz que Marta olha para as suas tarefas, corre para elas e dá continuidade ao que estava fazendo. Então ela estava limpando a casa, ela voltou, pegou lá a sua vassoura e foi continuar a varrer. E ela percebe, passando pela casa, à medida que ela vai varrendo, que a sua irmã Maria, que estava ajudando ela antes de Jesus chegar, está parada, e a Bíblia diz que Maria, que não foi ela que recebeu Jesus, quem recebeu Jesus foi Marta. Maria, que estava trabalhando com Marta, para tudo, e diz a Bíblia que ela se assenta aos pés de Jesus, e começa a desfrutar desse momento com Jesus. Ela começa a se alegrar desse momento com Jesus. Eu agora há pouco estava vendo o Jorge tocando o baixo, e eu olhando para ele de forma encantada, como que alguém que dissesse assim: cara, que privilégio que alguns de nós temos e não sabemos. Que privilégio poder estar na casa de Deus, louvando e adorando o seu santo nome. Que privilégio é poder subir numa tribuna como essa, para pregar a sua palavra. Que privilégio é poder estar sentado aqui como um salvo, um eleito, alguém que foi separado para um dia morar na glória. Que privilégio é entender a dimensão do que é seguir Jesus Cristo. E ela entendia isso. Então ela para aquilo que para sua irmã era importante e vai dar atenção a Jesus. E nesse parar para dar atenção para Jesus, uma coisa curiosa acontece. Quando você olha para a Bíblia, você vê que Marta, ao andar pela casa, ela para e reclama com Jesus quando vê Maria. Jesus, como assim? Eu estou aqui me matando para arrumar as coisas, para manter as coisas em ordem, para poder fazer com que a comida saia no horário, para que a casa fique limpa, para que as coisas fiquem organizadas. E a minha irmã está aí parada, sem fazer nada, jogando conversa fiada. A resposta de Jesus é muito interessante. Olhe para a Bíblia, por favor. Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 41 diz assim: e respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estais ansiosa e preocupada com muitas coisas. Olhe para cá, por favor. Nós nunca tivemos na história da humanidade um tempo de mais pessoas ansiosas e opressas pela ansiedade como nos dias atuais. Se eu perguntar aqui quantas pessoas não têm conseguido, por exemplo, dormir direito por causa da ansiedade, se não todas, uma boa parte da igreja levantará a mão dizendo: pastor, eu não tenho conseguido dormir direito. Se eu perguntar aqui quem precisa de um clonazepam ou de algum remédio que possa lhe ajudar a dormir, algumas pessoas vão dizer: pastor, eu preciso, senão eu não durmo. Porque a ansiedade e a preocupação, e são duas coisas distintas quando você analisa ela. A Bíblia fala que Jesus, ao olhar para o coração de Marta, vê nela duas situações que nós vivemos nos dias atuais. Vê nela preocupação e vê nela ansiedade. Quando você vai analisar o que é preocupação, você descobre que são coisas das quais nós vemos no dia a dia e tiram a nossa atenção de forma desacerbada com coisas que são comuns no dia a dia.
Então, além dela estar preocupada com o dia dela, além dela estar preocupada com as coisas do dia dela, ela também estava ansiosa. E a ansiedade já tem uma relação com aquilo que vai acontecer no futuro. Você se preocupa com as coisas que ainda vão acontecer. Ela tanto tinha problemas com o dia a dia, como ela também tinha problemas com o próprio futuro. Ela olhava para o dia dela e pensava, mas eu tenho essa tarefa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro, mas não dá tempo para seguir Jesus. Eu não tenho tempo para ti, Jesus, porque eu tenho hoje, só no dia de hoje, muitas tarefas para cumprirem, muitas coisas para fazer. E como eu tenho muitas coisas para fazer, não dá para parar para conversar contigo, não dá para parar para te ouvir, não dá para parar para se relacionar com Jesus. Quando Daniel, o profeta Daniel, ele olha para os dias atuais, ele fala que nos dias da nossa geração, ele profetiza, enxergando o futuro, ele vê carros atravessando uns aos outros, numa velocidade absurda, e ele fala de um tempo onde as pessoas correriam de um lado para o outro, de uma forma desacerbada. O mundo não teria tempo para respirar, não teria tempo para viver. Você seria tão ocupado no dia a dia com tantas tarefas, e tarefas que basicamente vão permitir que você apenas sobreviva. Poucas pessoas estão ficando ricas trabalhando de forma condenada como estão. Poucas pessoas acordam depois de meses trabalhando e descobrem que são milionárias. A maioria delas trabalham para viverem um dia após o outro. Trabalham para poder chegar naquele final do dia e dizer, consegui. E quando chegam nas suas casas, estão tão cansadas que não sobra tempo para Jesus. E aí eu acredito que Jesus queira falar conosco nessa noite. A Bíblia fala que ela andava ansiosa e preocupada. Jesus viu o presente e o futuro dela. Quando olhou para o presente, viu que o coração dela só pensava nas coisas daquele dia. E quando olhou profundamente no coração dela, viu que ela não conseguia viver sem pensar no futuro. E o que eu farei? O que eu farei com a minha faculdade? Como que vai ser? Como que vai ser? Eu vou me casar, não vou me casar? Como é que vai ser? Como será o meu futuro? Meu Deus do céu, vai dar certo? Será que eu vou me curar desse problema? Será que eu conseguirei ser liberto dessa mazela? Será que eu conseguirei fazer isso? Senhor, o que eu vou fazer do meu futuro? Há um texto na Bíblia que diz que cada dia tem o seu mal. E quando a Bíblia diz que cada dia tem o seu mal, ele está tentando dizer assim, olha, tenta viver um dia de cada vez, porque a gente não sabe, e Tiago fala disso, quando ele olha para essa situação, o apóstolo Tiago, ao escrever o livro de Tiago, você vai ver que quando ele olha para essa situação, ele vê que nós não temos condições sequer de medir um palmo de tempo diante de nós. Nós não temos capacidade de analisar o que vai acontecer nos próximos minutos. Nós não temos a capacidade de saber o que vai acontecer até o dia de amanhã. Mas muitos de nós estamos anulando a nossa relação com Deus e anulando o nosso relacionamento com Deus, simplesmente porque não pensamos em outra coisa a não ser o que será do amanhã. A Bíblia fala que o amanhã não me pertence, não te pertence. Então se o amanhã não me pertence, não te pertence, ele tem um dono. Se o dono não sou eu, e a Bíblia mostra que o dono do hoje, do passado e do futuro é ele, então nós estamos nas mãos certas quando entregamos o nosso amanhã nas mãos de Deus. Mas qual tem sido a tua escolha? Qual é a tua escolha nesta geração? Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo Jesus chamando a atenção de Marta, Jesus olha para Marta e ela estava distraída. O texto é muito claro. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que o texto diz que ela estava distraída em muitos serviços. Edivone, nós nunca tivemos tantas coisas para tirar a nossa atenção de Deus como hoje. Nós temos uma necessidade de informação e nós temos não só essa necessidade. Eu estava na minha pós-graduação esse final de semana, o professor que é um mestre, o cara tem doutorado, o cara é fera no assunto que ele estava ministrando. Uma colega da turma disse assim, professor, me diga aí seu Instagram para eu poder lhe seguir,
porque o senhor deve ter frases incríveis, o senhor deve ter coisas maravilhosas que o senhor posta lá, e eu quero lhe seguir. Ele sorriu, esperou ela se silenciar e disse assim: olha, eu não tenho Instagram. E aí ele começa a dizer assim: eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, uma menina nova, um menino já adolescente, e eu percebia que eu fazia exatamente aquilo que você estava falando. Eu pegava o meu Instagram, eu postava pensamentos que eram pensamentos que ajudavam dentro da psicologia, aqueles que eram meus seguidores. Eu ia lá no Instagram e passava 3, 4 horas todos os dias, procurando informações que eu pudesse enviar para os meus pacientes, que ajudariam eles no fortalecimento do tratamento terapêutico. E eu percebia que eu ajudei muitas pessoas quando eu estava distraído nestas coisas. Mas quando eu olhei para minha casa, eu vi os meus filhos crescendo distantes de Deus, ele é um servo de Deus, distantes de Deus, distantes de mim e distantes das coisas que eu poderia oferecer a eles. Então um certo dia, ele disse, não tem muito tempo que eu fiz isso, um certo dia eu cheguei em casa e disse para minha esposa: é o seguinte, a partir de hoje eu estou cancelando meu Instagram. Até a esposa olhou para ele e disse assim: como assim, você vai cancelar seu Instagram? Você tem não sei quantos mil seguidores, você ali capta clientes através disso. Ele disse: mas isso não é a minha prioridade, isso está me distraindo, isso está tirando de mim o foco do que é certo. E ele cancela o Instagram, bloqueia aquele aplicativo dentro do celular, para que ele pudesse ter tempo. E não, se não bastasse, quando ele chega em casa, ele coloca lá no modo avião, na hora que entra na porta de casa, e diz assim: podem morrer quem morrer, pode acontecer o que acontecer, a partir desse instante, meu momento é só para minha casa. Quando eu olho para um exemplo como esse, olho para Marta, Jesus olha para Marta assim: você está distraída com estes serviços. Ou seja, as coisas do dia a dia tiravam dela a atenção de que sabe quem estava na casa dela? Ninguém menos do que aquele que no dia da criação do universo estava presente. Ninguém menos do que aquele que, quando nós precisávamos de socorro, ele desce do céu, ele se encarna em forma humana, ele morre pelos nossos pecados, é sacrificado numa cruz, ressuscita e nos dá vitória através dele. Não tinha ninguém menos do que aquele que andou sobre as águas, estava dentro da casa dela, aquele que estendeu a mão sobre paralíticos e eles andaram, aquele que colocou a mão sobre cegos e eles ficaram curados. E ela não conseguia ver que quem estava ali era nada menos do que o próprio Filho de Deus. Sabe aquele momento da nossa vida que a gente não percebe que Jesus está ali do nosso lado dizendo assim: eu só quero um espaço no seu coração? Sabe aquele momento da nossa vida que Jesus quer só apenas fazer parte do seu dia a dia? Sabe aquele momento que Jesus quer que você pare e diga assim: Jesus, fala comigo. Jesus, eu quero poder te ouvir. Jesus, eu quero poder te entender. Jesus, aqui nessa palavra e nesse texto, olha para Marta, distraída com muitas coisas, chama a atenção dela e diz assim: você está muito ansiosa, você está muito preocupada. E a Bíblia diz que ele olha para Maria e diz assim: ela escolheu a boa parte, ela fez a escolha certa. Mas pastor, na escolha dela, as coisas que eram do dia a dia ficaram secundarizadas. Mas pastor, ela vai atrasar, porque ela teve que parar o seu serviço para cuidar de estar ouvindo Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem tanta gente que tem dificuldade de ir numa igreja porque não tem tempo. Quando você chega durante a semana nas igrejas, você vê a igreja procurando, o pastor procurando ovelhas na igreja. E é em todas as igrejas. Quando você chega durante a semana e você pergunta para as pessoas: mas pastor, eu não vim porque não tinha tempo. Pastor, eu já cheguei tão tarde em casa. Ou pastor, eu cheguei tão cansado que eu não consegui arrancar forças. Mas é incrível. E se eu estiver errado, e se Deus não estiver falando aqui através de mim, menospreze o que eu vou dizer, mas quantos de nós não chegamos em casa e perdemos horas da nossa vida nos distraindo em séries de Netflix, por exemplo, nos distraindo nas várias redes sociais que nós temos. E é incrível, porque quando uma rede social, parece que uma rede social só não basta. Parece que só um aplicativo de mensagem não basta. Então você tem o WhatsApp, você tem o Instagram, você tem o Twitter, você tem não sei o quê. E todas essas coisas foram criadas nessa geração com um único propósito: tomar, roubar de mim, de você, um tempo que é preciosíssimo. E o Senhor nessa noite está falando conosco. O que é que tem te distraído? Porque chegou o momento de você fazer uma escolha. E a boa escolha Maria fez. Ela se assenta aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar.
E quando ela toma essa decisão, uma coisa interessante acontece. Você já leu o que está escrito no livro de Salmos? Abra em Salmos, capítulo 4, por favor. Salmos, capítulo de número 4, por gentileza. Abre aí. O versículo de número 8, o salmista, quando cantava esta música, o Salmo de número 4, ele no versículo de número 8, ele diz assim: em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Pastor, eu não tenho tido paz. Pastor, eu não tenho tido um sono justo. Pastor, eu não tenho tido o sono dos justos, como a Bíblia diz. Eu não tenho me deitado em paz e logo pegado no sono. Eu não tenho me deitado e conseguido trabalhar a minha ansiedade. Talvez hoje Deus esteja falando para mim e para você: pare e dê tempo para eu na sua vida. Pare e dê tempo para que eu faça parte do seu dia a dia, para que eu faça parte dos seus projetos, para que eu faça parte dos seus sonhos, porque se eu fizer parte do seu dia a dia, as preocupações virão, mas você estará descansado em mim. As ansiedades tentarão tomar o teu coração, mas você estará descansado em mim. Os problemas, eles chegarão na sua casa, mas você estará descansado no Senhor. Aleluia. E é curioso porque quando a gente volta para Lucas capítulo 10, quando Jesus fala dessa preocupação e dessa ansiedade com muitas coisas, ele fala uma frase incrível. Ele diz para Marta: Marta, tu estás preocupada com muitas coisas e tu estás muito ansiosa. Aí ele diz assim: mas só uma coisa é necessária. Irmãos, olhe para cá, você sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está reduzindo todas as nossas necessidades a uma. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está pegando tudo que eu e você fazemos durante o dia, para trabalhar, para comer, para se vestir, para caminhar, para pagar as contas. Ele pega tudo aquilo que a gente faz, e que faz porque necessitamos, faz porque nós temos obrigações. Ele pega tudo aquilo que é o dia a dia comum de uma pessoa e reduz a uma coisa, como quem dissesse: todas estas coisas não deveriam ser mais importantes do que a minha presença na tua vida, do que a minha presença dentro da tua casa, do que a minha presença nas tuas decisões, do que tu parar e ouvir aquilo que eu tenho para ti. Aleluia. E Deus, eu sei que está falando aqui, porque Ele me traz à memória um texto interessante, em Mateus. Abra a sua Bíblia, por favor, abra aí, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Jesus disse uma coisa tão interessante no versículo de número 25. Ele diz assim, escute isso: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto o que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus faz uma analogia incrível. No versículo 26, ele começa a apontar para a grandeza de Deus e a forma como Deus cuida da natureza. Ele diz assim: olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Quando você vê profetas na Bíblia, como Elias e como tantos outros, que andaram por desertos difíceis, você via que quando eles estavam nessa caminhada desértica da vida, pensando que iam morrer, eles eram acordados até por corvos, por animais, que traziam para eles a comida, como que Deus dizendo assim: você não precisa se preocupar, porque se eu for a sua prioridade, nada lhe faltará nesta terra. E é curioso, porque quando você olha para esse texto, o versículo de número 33 diz assim: por isso então buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus olha para Maria, reduz a vida dela a uma necessidade. Quantos aqui precisam comer para viver? Levante a mão, por favor. Quantos de vocês precisam se vestir todos os dias? Tem gente aqui, inclusive, que precisa se vestir no mesmo dia, várias roupas diferentes, né, irmãos? E aí, sem querer virar piada, mas meu irmão,
Isso é sério. Alguns de nós nos tornamos tão consumistas. E aí eu não estou falando das mulheres, eu estou falando de nós. Que meu patrão, você pega o cartão de crédito de algumas pessoas, é só AliExpress, Shein e por aí vai. Não tem outra coisa. E é só roupa. Pastor, é roupa em cima de roupa. E às vezes é sapato em cima de sapato. É como diz um pastor, parece uma centopeia. É de sapato demais, meu amigo, para pouco pé. E você vê que nós vivemos porque necessitamos de roupas. Necessitamos de comer. Necessitamos de nos embelezar. Então nós compramos e gastamos conosco. Até aí parece ser algo comum, mas isso é uma necessidade. Todo mundo só está aqui sentado porque de alguma forma, algum momento do dia deve ter se alimentado. Você só está aqui porque está vestido. Se você chegasse pelado, o meu diácono lá embaixo, ele diz assim, aqui você não entra, que aqui não é casa de doido. Apesar de sermos às vezes muito doidos na presença de Deus. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus reduzindo as nossas necessidades. Ele pega tudo aquilo que é necessário, que é primordial para a gente viver, aquilo que é essencial. Marta estava fazendo uma coisa que era importante, cuidar da casa. Era uma tarefa, era uma obrigação, ela tinha a necessidade de fazer isso. Para ela ter o alimento dela pronto na mesa, ela tinha que cozinhar. Quando você olha para o que Marta está fazendo, ela não estava fazendo nada além do que eu e você temos que fazer todos os dias. Mas Jesus olha para as necessidades de Marta e diz assim, todas as tuas necessidades se resumem em uma. E aí quando ele resume, ele diz, só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Ele estava dizendo para Marta, Marta, a despeito de que você precisa todos os dias trabalhar, a despeito de que você precisa se vestir, comer, viver, eu vim aqui para lhe dizer, e Jesus estava dizendo para aquela mulher chamada Marta, existe uma necessidade que tem que estar acima de toda e qualquer necessidade. Pastor, qual é a necessidade que tem que estar acima de toda e qualquer necessidade? A necessidade de ter um encontro com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para isso, tem uma coisa curiosa que acontece aqui. Porque esse texto se encerra com Jesus dizendo assim, e Maria escolheu a boa parte. Qual é a parte que você está escolhendo nessa geração? Cuidar da sua vida, dos seus negócios, das coisas que para ti são importantes, ou cuidar de uma eternidade que está por vir, de uma alma que está dentro deste corpo, gemendo por conversar com este Deus, cuidar da sua vida espiritual. O que Jesus está ensinando para Marta aqui é mais importante do que ter uma vida nesta terra e viver através dessa vida, é viver nesta terra com Cristo Jesus, caminhando com Ele no seu coração e na sua vida. E eu pergunto para você nesta noite, qual é a sua escolha? O que você tem escolhido? Hoje na reunião dos homens, eu não sei se foi o Caio que fez menção ao pastor Fábio, falando que, acho que foi ele, que o pastor Fábio, quando ele encontra com alguém que se encontra fraco na fé, alguém que se encontra com dificuldade, Vinícius, de servir a Deus, e essa pessoa diz assim, olha, eu estou cansado, não consigo ir para a igreja, não estou com vontade de ir para a igreja. Ele vai lá para essa pessoa e diz assim, meu irmão, deixe de fazer qualquer coisa, mas não deixe de se congregar. Mas pastor, eu estou desanimado. Mas vá desanimado. Mas pastor, eu estou cansado. Vá cansado. Tem uma irmã aqui que eu amo demais, que ela está em todos os cultos aqui, quarta, domingo, ela só não está domingo aqui quando ela está em Morros. Ela vem quarta-feira, dorme o culto inteiro, meu irmão, mas está no culto, servindo Jesus para a glória de Deus. Está ali, meu irmão. O corpo está descansado, mas o ouvido está atento, a alma está recebendo. E quando ela sai daqui, crente, seguindo Jesus. De vez em quando eu dou uma chamada no nome dela, irmã fulana, está tudo bem? Está tudo bem, pastor, estou aqui atenta, só em sonho, mas está atenta para a glória de Deus. Mas o que parece uma piada, debaixo do sangue de Jesus é um elogio. Eu olho para ela e digo assim, eu admiro você, e eu já disse isso várias vezes para ela. Porque você acorda 5 horas da manhã, assim como outras irmãs aqui, como a Fernanda, como o Fábio, outras pessoas, para trabalhar e ralarem o dia inteiro.
Ia fazendo comida, meu irmão, que é difícil, é cansativo. Mulher sabe do que eu estou falando. Para dezenas de pessoas. Chega o final do dia, o seu corpo está tremendo, está gemendo, dizendo cama, cama, cama. E como se não bastasse, ela mora a 1 hora nesse trânsito de carro. Aí ela chega em casa, toma banho, esgotada. Vou para a igreja. Senta no cantinho dela, muitas vezes beliscada pelo sono, muitas vezes tomada pelo cansaço. E muitas vezes o pastor está lá catucando ela, irmã, hoje. Aí ela acorda, estou aqui, pastor. Mas está ali, entendendo que a melhor parte é na presença deste Deus. A melhor parte é na casa deste Deus. A melhor parte é ouvindo a palavra de Deus. Qual é a sua escolha? Outras pessoas justificam a ausência de Deus da sua vida pelos erros, pelas falhas, pelos problemas, pelas dificuldades. Eu costumo dizer que a igreja é o maior hospital vivo que existe. Não existe lugar melhor para tratar doenças, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Mas não há como tratar isso se eu não escolher a melhor parte, que é Jesus. Por isso, nesta noite, eu vim aqui dizer por este Deus e pelo Espírito dele que está em mim aqui, Deus nos chama para fazer uma escolha. Escolhamos a melhor parte. Jesus Cristo é a melhor parte. Quem entende o que eu estou dizendo nesta noite? Mas a mensagem não termina aqui. Quem já fez essa escolha? Levante a mão e diga glória a Deus. Você já fez essa escolha? Sabe uma coisa interessante que eu vejo nesse texto? É o que acontece depois, não é o que acontece antes. Pastor, se essa história terminasse aqui, como parece que termina aqui, mas não termina, ela vai desembocar lá em João. No capítulo de número 11. Essa história aqui, ela não termina aqui, ela termina longe. A Bíblia fala que Jesus chama a atenção de Marta. Ei, Marta, presta atenção, minha irmã. A prioridade no seu coração tem que ser eu. Porque eu sou o Senhor, porque eu sou o Salvador. E eu vim aqui para a tua casa. Tu abriste a porta para eu entrar. E tu não estás me dando atenção. Muitos de nós abrimos a nossa vida e a nossa alma para Jesus entrar. Os dias vão passando e a gente se ocupa com tanta coisa na nossa vida que a gente nem percebe que Jesus está ali do nosso lado, nos olhando e querendo fazer parte das nossas decisões e do nosso futuro. Nós passamos às vezes noites sem dormir porque simplesmente não paramos para conversar com Ele coisas que Ele quer resolver. E há coisas das quais Deus quer resolver na minha e na sua vida que só serão resolvidas quando eu aprender e você aprender a descansar neste Deus. E você sabe o que é descansar? Descansar é quando você literalmente não tem preocupação com o que virá durante o seu sono. Há teólogos que acreditam que o Salmo número 4 teria sido escrito por um rei que estava cercado por um exército de assírios na Bíblia. E que diz a Bíblia que num dado momento, ele cercado não tinha o que fazer, ele entra para o seu recômodo de canto para poder dormir. Quando deita dentro da sua cama, ele deita e descansa, e quando ele acorda de uma forma diferente, confiante nesse Deus. E ele escreve esse salmo, dizendo: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar em segurança. Quando ele fala de repousar em segurança, ele estava dizendo assim: a despeito de estar cercado de problemas, a despeito de ter tantas dificuldades, de ter tantas decisões que eu preciso tomar, Ele me faz dormir porque Ele é a minha prioridade. Ele é a minha maior decisão. Ele é o Senhor da minha vida, a minha escolha. Quem entende o que eu estou dizendo? E aí, para fechar a minha linha de raciocínio aqui, Maria ouve um puxão de orelha de Jesus, igual a gente está ouvindo hoje nessa noite aqui. Aquele puxão de orelha, a Bíblia que Deus diz assim: para me atender, eu estou aí na tua casa. Eu posso resolver, eu posso te ajudar, mas para mim, me dá esse tempo disponível, para me dar atenção ao que eu tenho para ti. E Jesus está nos chamando, literalmente, para dizer assim: parem, olhem para mim, confiem em mim, busquem em mim, parem para ouvir o que eu tenho para dizer a vocês. E a Bíblia diz que depois que Jesus puxa essa orelha de Marta,
que foi ela que abriu a casa para Jesus entrar, mas não deu atenção para Jesus. Olha o que acontece no Evangelho de João. Abra, por favor, a sua Bíblia. É João no capítulo de número 11, se eu não estiver enganado. É isso mesmo, João 11. Em João no capítulo 11 acontece uma coisa curiosa. A Bíblia diz que um dos grandes amigos que Jesus teve, Vinícius, chamava-se Lázaro. Não se sabe por que esse cara era tão amado por Jesus. Historicamente existem livros que contam, inclusive com autoria supostamente de Lázaro, e na sua biografia ele seria um homem muito rico, muito próspero. Por isso que a Marta e Maria estavam tão ocupadas, porque a casa era grande, então havia muitas coisas para se fazer ali. Lázaro, de alguma forma, apesar da condição financeira alta, a Bíblia diz que Jesus o tinha como amigo. E são poucas as vezes que você vai ver alguém que era amigo de Jesus e que Jesus considerava amigo. De alguma forma, a Bíblia diz que Lázaro adoece. Jesus não está na aldeia de Betânia, Jesus está em outro lugar que fica longe de onde Betânia estava. Mas alguém chega até Jesus da cidade onde ele estava, distante, e diz assim: olha, Lázaro, teu amigo, está doente. E Jesus disse assim: não, mas eu vou ficar aqui, porque é necessário que ele morra. Ele fala de uma forma como se falasse, usando uma terminologia que seria uma parábola. Mas Jesus estava dizendo para aqueles amigos: olha, nós vamos ficar aqui. Ficou todo mundo sem entender, mas Jesus, ele é teu amigo. Se tu for lá, tu vai curá-lo. Jesus, nós vamos ficar aqui. Jesus fica um dia, fica o segundo dia, fica o terceiro dia, no quarto dia Jesus vai lá. Lázaro já tinha morrido. E para completar, Lázaro já tinha sido sepultado. Como que alguém dissesse assim: bem, ele já morreu, já está enterrado, não tem mais o que fazer, vida que segue. Aí no capítulo 11, no versículo 17, acontece a mesma coisa do capítulo 10 de Lucas. A Bíblia diz no versículo 17: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Aí o versículo de número 28 diz assim, 20 diz assim: ouvindo, quem, irmãos? De novo, Marta. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Olhe para cá. Quem abriu a porta da casa para Jesus entrar foi Marta. Mas quando Jesus entrou na casa dela, ela não deu atenção para Jesus. É como alguns de nós, que nós decidimos seguir Jesus, deixamos ele entrar, mas quando passa o tempo a gente esquece dele. A gente começa a entrar no automático, a gente vai fazendo as coisas para fazer. A gente canta porque tem que cantar, porque está escalado. A gente toca porque tem que tocar, porque está escalado. A gente prega porque tem que pregar, porque foi escalado. E por aí vai. A gente vai para a igreja porque hoje é o culto de domingo, eu tenho que cumprir o meu rito quase que católico de estar domingo na igreja, na missa evangélica. Então a gente entra no meio automático de que não percebe mais que Jesus está ali comigo, irmãos. E olha que privilégio que nós temos. A despeito de tudo isso, Jesus continua ali. Porque Jesus, ao perceber que Marta não dava mais atenção para ele, se fosse eu ou você, pense comigo, se você chegar na minha casa e eu abrir a porta para você e dizer assim: seja bem-vindo, sente-se aqui na mesa, e eu começar a fazer as minhas coisas, você vai ficar na minha casa, sim ou não? Você não vai ficar. Você vai sair fora. Você diz assim: eu devo estar atrapalhando, deixa eu tomar aqui o meu Simancol e sair fora. Mas com Jesus foi diferente. A despeito de Marta não estar dando atenção para Jesus, Jesus continuou na casa dela. Como quem dissesse para mim e para você: ainda que você talvez esteja distraindo, ainda que nós estejamos muitas vezes distraídos com as coisas deste mundo, Jesus continua na minha casa, na sua casa, dizendo: eu quero a sua atenção. Porque eu estou dentro da tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Quem crê que ele está aí em você? Nós somos casa de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 6 ele diz que nós somos o templo de Deus, o templo do Deus vivo, que ele habita em nós. Então nós somos casa de Deus. Mas na casa que Deus escolheu para morar, você tem dado atenção para Jesus?
O texto diz que Maria não deu atenção. Mas depois de perceber o que Jesus disse a ela, depois de Jesus dizer para ela: olha, uma coisa só é necessária, tu está preocupada com o amanhã, tu está preocupada com as tarefas de hoje, mas eu estou na casa, eu estou aqui contigo, eu estou com você, então me dá atenção. O tempo passa, Jesus segue a vida e segue o seu ministério, Marta e Maria seguem na sua casa, mas aquilo fica na casa espiritual de Maria e na mente dela. Ela nunca mais esqueceu de quem estava ali. Ela entendeu que o maior privilégio que ela podia ter era ter Jesus na casa dela. Um belo dia o irmão dela adoece e ela manda os seus servos irem até onde Jesus está e avisá-lo que o seu amigo está doente. E sabe por que ela mandou avisá-lo? Porque ela lembrou: se Jesus vir aqui, meu irmão será curado. Se Jesus entrar na minha casa de novo, esse meu irmão vai ser curado. Passa um dia, passa 2 dias, os servos chegam e dizem assim: nós avisamos lá Jesus, mas Jesus disse que não podia vir ainda porque estava numa obra. A Marta deve ter ficado angustiada, dizendo: mas como assim? O meu irmão está perto de morrer. Passa o 2º dia, o irmão morre. Não tem o que fazer, eles pegam, colocam todos aqueles panos, passam um unguento, ungem lá o Lázaro, levam para sepultar, sepultam ele dentro de uma rocha. E 4 dias depois, você sabe por que 4 dias? Na teologia dos judeus, existe uma coisa curiosa em relação à morte, e que eu inclusive creio. Eles afirmam, a partir de vários estudos, utilizando a própria Bíblia Sagrada, no hebraico, usando ferramentas, que são ferramentas até cabalísticas, criadas por grandes rabinos, que quando você morre, você fica cerca de 3 dias ainda conectada ao seu corpo, sentindo algumas emoções e algumas coisas no seu corpo, mas que no 3º dia, no findar do 3º dia, aquilo que no livro escrito pelo grande homem de Deus chamado Jó, o fio que ele chama de prata, que seria uma conexão entre Deus e o homem, entre os céus e a terra, ele é definitivamente cortado. E então, Neto, sabe o que acontece? A Bíblia diz que naquele momento, realmente você está oficialmente morto. Jesus faz questão de, na casa onde Marta não o recebeu bem, aonde Marta não deu atenção a ele, Jesus faz questão de aparecer 4 dias depois, para dizer aos judeus assim: agora o fio de prata foi cortado. E o judeu tinha essa consciência: não há nem profeta na terra que possa ressuscitar, não há nada humanamente que possa ser feito por ele, porque até o 3º dia, podia ser que alguma coisa acontecesse, ele podia estar lá catatônico, ele podia ter tido só uma mini paralisia, o coração pode ter diminuído a respiração. Então eles esperavam o 4º dia, abriam lá e diziam assim: realmente está morto, já está até fedendo. E o texto diz que estava fedendo, em João capítulo 11. Jesus aparece no 4º dia, que Lázaro está morto. E a Bíblia diz que agora Marta não abre só a porta da casa, Marta corre até onde Jesus está. E Maria fica onde estava, na casa. E o texto diz uma coisa curiosa: ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olhe para mim. Sabe aquele problema que poderia ter tido solução se você tivesse dito assim: Jesus, o que eu faço? E você não fez isso. E você prefere se preocupar e tentar resolver do seu jeito. Sabe aquele problema que você podia ter parado e dito: Jesus, o que eu faço para resolver este problema? Sabe o que Marta está dizendo? Marta está reconhecendo agora o que Jesus tentou dizer para ela lá atrás.
Quando Jesus disse assim: Marta, Maria fez a melhor escolha, ela está me dando atenção, eu estou na casa com ela, eu estou caminhando agora com ela, eu estou ensinando a ela como ela deve andar. Agora Marta entende e diz assim: se tu estivesse aqui, teria sido diferente. E aí, sabe o que eu aprendo com isso? Que talvez se eu e você deixarmos Jesus tomar a frente, as coisas serão diferentes. Quem crê nisso? Existem decisões que eu e você tomamos na vida sem perguntar a Ele. Existem coisas das quais nós escolhemos sem perguntar a Ele. E Jesus está ali na casa olhando a Divone, dizendo assim: deixa eu ver até onde ela vai. Deixa eu ver o que Ele vai fazer. Deixa eu ver aonde eles vão parar. E olha para cá. Se for um eu da vida que chegou na tua casa e foi te dar um conselho e você não me deu ouvidos, sabe o que eu e você provavelmente vamos fazer? Nós vamos sentar no palco da vida, aliás, ali na plateia da vida, olhando para o palco da sua vida, e vamos estar ali na torcida para que você se arrebente e a gente possa se levantar e dizer assim: eu não te disse? Lembra que eu tentei te dizer? Lembra quando eu estava na tua casa e eu tentei ter a tua atenção e você não me deu? Você sabe o que Marta faz? Marta corre até Jesus e diz assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, muitos problemas na minha e na sua vida não existiriam se enquanto Ele está na nossa casa nós disséssemos a Ele: Senhor, o que tu queres? Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, que decisão eu devo tomar? Senhor, o que tu queres para a minha vida? Quem está entendendo o que eu estou dizendo nesta noite aqui? Olha a resposta. Versículo 21 diz assim: Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. E sabe o que é isso aqui? Ei, olha para cá. Retomada de consciência cristã. É o tal do cair na real. É aquela porrada na cara que a vida te dá e diz assim: acorda, volta para o eixo, volta para onde eu quero, volta para onde eu desejo estar, que é na tua casa, sentado, ensinando o caminho que você deve andar. Marta tem um recobrar de consciência e ela diz assim: mas eu sei que tudo que tu pedires a Deus, Ele pode te conceder. Você sabe o que é isso? Ela estava dizendo para Jesus: Jesus, a despeito de num dado momento da minha vida, eu ter me distraído por algumas coisas, eu ter deixado que algumas coisas me tirassem a visão de ti, e tu estavas ali na minha casa, a despeito disso, Robert, eu entendo que tu é capaz de fazer um milagre na minha casa. Quem crê nesses milagres? E quando ele olha para Jesus, quando ela olha para Jesus dizendo assim: eu creio que tu podes fazer alguma coisa, ela estava dizendo para Jesus: a despeito do meu problema, da minha dor, do que eu estou colhendo porque plantei, a despeito de estar nessa situação muitas vezes sem saber como sair, eu creio que tu és poderoso para mudar o quadro. Eu creio que tu és poderoso para mudar a sentença do médico. Eu creio que tu és poderoso para abrir as portas. Eu creio que tu é poderoso e Deus te ouve. Quem entende nesta noite que Ele é poderoso? E o texto diz, no versículo 23. Eu nunca falaria isso, irmão. Nem você falaria isso. Depois de ser mal recebido na casa de um filho meu como Vinícius, e eu depois voltasse lá, meu patrão ia esperar ele se arrebentar para dizer assim: não te disse? Eu não te falei? Agora te vira, meu patrão. Vai lá, segura teu veneno, o veneno é teu. Segura aí. O ser humano, ele age assim naturalmente, porque nós somos seres humanos. Nosso eco, quando ele é infligido ou afligido por nossos pensamentos deturpados, a gente olha para isso e diz assim: poxa, tomara que aconteça para ele entender. Mas olha a resposta de Jesus, irmãos. Versículo de número 23. Disse Jesus:
teu irmão, oh glória, ressurgirá. Maria responde: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. Ela acreditava, como nós acreditamos, que um dia nós também, depois de mortos, ressuscitaremos num corpo glorioso. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória. Eu creio. Jesus olha para Marta, e Jesus disse assim no versículo 25, tu não entendeu nada, deixa eu dizer de novo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está dizendo que não importa o tamanho do problema que você criou, não importa o tamanho da grandeza, da dificuldade que você mesmo criou, quando não percebeu que Jesus estava ali, quando não percebeu que Jesus estava tentando falar contigo, quando não percebeu que Jesus estava usando pessoas para falar com você, quando não percebeu que Jesus estava ali batendo no teu coração, era Ele batendo. E quando nós não percebemos isso, e os problemas vêm, e as dificuldades vêm, e o sono nos é tomado pela ansiedade, de não sabermos como será o amanhã, o que acontecerá amanhã, como eu vou lidar com o dia da manhã. Quando nós entendemos isso e olhamos para a palavra, você vê Jesus dizendo: a despeito das tuas falhas, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: não há projeto que eu não possa mudar, não há problema que eu não possa resolver, não há dificuldade que possa me paralisar. E esse Jesus muda esta pregação, muda esta mensagem para dizer para mim e para você: escolhe a boa parte. Jesus é a boa parte na minha vida e na sua. Ele é a boa parte. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O versículo de número 32. Aparece Maria no lugar de onde ela nunca saiu. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, a Bíblia diz que ela caiu aos seus. E é interessante, porque ela vai dizendo assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Vendo-a chorar, e também chorando os judeus com ela, que vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Então ele pergunta: onde está? Onde puseram ele? Responderam: Senhor, vem e vê. Quando Jesus vê que Lázaro estava morto, Jesus chora. Como você acha que Jesus se sente quando ele olha para mim e para você? E ele percebe que nós não escolhemos a melhor parte. Como que você acha que Jesus te olha quando ele vê você tão distraído com tudo neste mundo, menos com ele? Como você acha que Jesus se sente quando vê que os seus sonhos, os sonhos que ele criou para você, foram mortos e sepultados por suas decisões, por suas escolhas? A Bíblia diz que quando Jesus viu Lázaro morto, sepultado, Jesus chora. E é massa o que acontece. Então disseram os judeus: veja como ele amava. No versículo de número 38 diz assim: Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao seu sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela, e disse Jesus: tirai a pedra. Tem atitudes que tem que ser minha e sua. Tem decisões, Robert, que o seu pastor não vai poder fazer para você, que o pastor Fábio, o pastor Júnior, esposa, ninguém. É você. Não adianta eu pegar na mão. Se você não vier, você será arrastado. E um momento eu cansarei e terei que soltar a mão, porque cansa. Então há momentos da nossa vida que a gente olha para a pedra e diz assim: eu preciso remover essa pedra, eu preciso tirar essa pedra. A pedra estava entre Jesus e o milagre. A única coisa que estava impedindo de Jesus fazer o milagre era uma pedra, irmãos.
E Jesus disse para eles: tirem a pedra, removam. Ele podia usar do seu poder, falar bilim bilim, pedra se remove. Mas ele disse: essa pedra foram vocês que colocaram, tirem. Existem coisas que somos nós que temos que fazer. Jesus não vai fazer. Quem está entendendo aqui que Deus está falando conosco? Tem atitudes que são nossas, não dependem de ninguém, é só minha e sua. Ninguém fará isso por mim e por você. Mas o texto diz, no versículo 39, disse Jesus: tirai a pedra. Disse Maria: meu irmão está morto, Senhor, e já cheira mal, pois é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, diz: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Mas me ouvistes como assim? Em que momento Jesus orou para Lázaro ressuscitar, irmãos? Olha para cá. Em que momento isso aconteceu? O texto não mostra Jesus orando para que Lázaro fosse curado. O texto mostra Jesus, assim que tiram a pedra, Jesus dando graças, dizendo: obrigado porque tu já me ouviu. Você sabe o que isso indica? Que antes de Jesus chegar naquele problema, Jesus já tinha visto, já tinha orado, já tinha o plano B, já tinha pedido e já tinha visto o milagre. Antes mesmo de você aqui nesta noite compreender a decisão que precisa tomar, Jesus já viu você tomando a decisão certa nesta noite. Ele já tem o plano B para a sua vida e para a minha, e Ele já está dizendo: eu farei o milagre em você. Aleluia. O texto diz que ele ora agradecendo, versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus levanta os olhos e disse ao Pai: te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que rodeia. Versículo 43. Tendo dito isso, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lençol, e disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E aqui eu quero encerrar a minha palavra, que eu disse que seria rápida e foi rápida. Qual escolha você vai fazer? Fique de pé, por favor. E aí? Jesus muda uma pregação por sua causa. Por sua causa mesmo. Literalmente, Jesus olha para você e muda o roteiro de um culto. Especificamente para dizer a mim e a você: escolhe a melhor parte. Qual é a sua escolha? Que escolha você vai ter? Quem deseja escolher Jesus aqui nesta noite? Eu quero orar a Deus, mas eu quero perguntar se há alguém entre nós que ainda não entregou sua vida para Jesus, ou que em algum momento escolheu Jesus, mas o deixou ali quando ele estava dentro de casa, quando ele já tinha entrado, mas por algum motivo você se distraiu. E o mundo que não brinca, Marcos, o mundo que arrebenta, o mundo que chega com a gente e destroça, porque ele nunca vem para brincar com a gente. Ele olha para a gente assim: eu vou te arrebentar. Esse mundo que tira de nós o olhar de Cristo, que nos faz ficar distraídos, existe um Deus que está aqui nesta noite te convidando a escolher a melhor parte. Escolhe Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus e quiser entregá-la hoje, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar para nós orarmos por tua vida e você entregar-se a Cristo Jesus. Uma coisa eu posso lhe garantir: Jesus falou conosco nesta noite aqui. E essa mudança de pregação é porque Jesus olhou para você. E Ele olhando para você, Ele entendeu: eu tenho um plano B. Eu tenho um plano diferente para a sua vida. E ainda que você não entenda esse plano, eu quero executar esse plano na tua vida. E talvez parte desse plano seja você conhecer quem é esse Jesus. É você fazer como Marta e Maria: entra na minha casa, Senhor, faz morada nela.
Entra e faz parte do meu dia a dia. Vem que eu agora não quero mais me distrair com o mundo. Eu quero ter atenção para ti. Se você deseja no seu coração entregar-se a Jesus, enquanto nós estamos adorando a Deus, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e tomar a decisão mais séria da sua vida, mas a decisão mais correta também, que é se tornar um seguidor de Jesus Cristo e dizer para Ele: eu escolhi a melhor parte. Quem escolheu a melhor parte aqui nesta noite? Eu escolhi a melhor parte. Vamos adorá-lo nesta noite, e que o Senhor nesta noite ministre no teu coração, e você tome a decisão mais correta da sua vida, que é se tornar um seguidor dele, alguém que caminha com ele. A ele seja a honra e glória. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir. Cante nesta noite. Mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, Ao lado de Jesus, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. aquilo que parecia impossível, Fica aqui. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, Aleluia! eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, eu filho de Davi. Aquilo. Aquilo que parecia impossível, Você está diante do Deus do impossível. aquilo que parecia Ele está aqui nesta noite. não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Deus muda o culto e a pregação inteira. Você é bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim, esvazio de mim. Bem baixinho. Diga assim comigo, filho. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu escolho a melhor parte. Diga assim: Jesus, eu te quero como meu Senhor e como meu Salvador. Diga: Jesus, perdoa os meus pecados, faz morada no meu coração, porque a partir de hoje eu escolhi a melhor parte, e a minha melhor parte é Jesus Cristo, Senhor.
Oh, Senhor, toma a vida dessa jovem nas tuas mãos. Só tu muda tudo, Deus, para salvar uma vida. Senhor, eu não sei o projeto que tu tem na vida dessa jovem, mas eu sei que só pode ser muito grande, Jesus. Só pode ser muito tremendo, Deus, o que tu tem na vida dessa jovem. E eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a caminhar juntos. Nos ajuda, Senhor, a servir a Deus juntos com esta igreja. Nos ajuda a ensiná-la o caminho, a palavra, aquilo que a tua palavra ensina. Deus querido, toma ela nas tuas mãos, recebe ela nos teus braços, entra no coração, faz morada, porque ela escolheu a melhor parte. E nós oramos abençoando a vida dela nesta noite. Só quem crê aplaude Jesus Cristo nesta noite. O teu bem tá aqui e toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Tem uma criança aqui querendo aceitar Jesus. Jesus está salvando, irmão. Jesus está salvando. O reino de Deus se manifesta. Essa casa é sua casa. Bem baixinho. Feche os seus olhinhos, filho. Feche os olhos. Me dê sua mão. Feche os olhos. Diga assim: Jesus, eu nesta noite, eu te recebo no meu coração e na minha vida. Diga assim: Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Me ajuda a caminhar, a conhecer o teu caminho e nunca me afastar dele. Me ajuda, em o nome de Jesus. Diga amém. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.